Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus. Estamos aqui no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Este é o motivo pelo qual nós enviamos a você que está chegando agora no meu Facebook. Nós enviamos solicitações de amizade e até recebemos de vocês solicitações de amizade. É para juntos fazermos a leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. O convite é para você que tem vontade de saber o que realmente está escrito na Bíblia, mas você não consegue ler, você pega a Bíblia para ler, não entende, não compreende, pontuação, nomes difíceis que não são de costume da nossa, não são nomes ocidentais, né? Costume de pronúncia, essas coisas, e pontuação e compreensão. Você pega a Bíblia para ler, dá sono, não consegue ir adiante. Vem para cá, vem ler a palavra de Deus conosco, porque aqui o Senhor Jesus vai te ajudar a entender a sua santa palavra, né? Então o meu convite é para você, católico, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você tem a sua mente aberta, você tem a curiosidade, você tem vontade de saber o que está escrito na palavra de Deus, mas você não consegue ler sozinho. Vem para cá, vem ler conosco a Santa Bíblia. Vem conhecer, porque a Bíblia é o único livro que nos dá conhecimento de Deus, para nós sabermos quem é Deus, quem é o Senhor Jesus. A Bíblia é o único livro que aponta o caminho da salvação e nos ensina como andar nesse caminho. Não é de qualquer maneira, não. Vem para cá, vem ler a Bíblia conosco. Até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente, o seu coração aberto para o conhecimento, gosta de estudar, gosta de pesquisar, quer saber, quer entender. Vem para cá ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações evangélicas, Jesus disse: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse mais em São João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, irmãos evangélicos, nós cristãos, nós evangélicos, temos a obrigação de ler a Bíblia, porque é uma ordem dada direta do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos mandou examinar as Escrituras, porque a vida eterna e a salvação eterna estão aqui, dentro da Santa Bíblia. Só Jesus e a Bíblia que tem o poder de salvar a alma do homem e da mulher. Certo? Então vamos ler a palavra de Deus. Como não tem pregação, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, e vai orar ao Senhor Jesus, e vai falar: Senhor Jesus, eu quero entender a Tua Santa Palavra, eu quero compreender, saber as coisas que estão escritas na Tua Palavra e entender. Me dá entendimento, me dá compreensão, me dá sabedoria para entender a Tua Palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo, que é verdadeiro, Ele vai responder a sua oração, ouvinte. Olha, eu garanto para você que se você se dispuser de coração em ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, o Senhor Jesus
Ele é o maior interessado e Ele vai te surpreender. Ele vai enviar do céu sobre a sua vida entendimento que você jamais imaginou que você seria capaz de compreender, de entender as coisas assim. Certo? Vamos ler, portanto, a palavra de Deus. É importante o dicionário, porque nós precisamos conhecer palavras. Aquela palavrinha que você não entendeu, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela pareça, ela faz toda a diferença no entendimento do texto e do contexto. Este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que a partir de então você possa examinar, porque Jesus mandou examinar. Examinar é ler atentamente, é ler minuciosamente, ler, pesquisar, comparar com outros versículos que já foi lido, comparar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos dias de hoje. Isso é examinar a palavra de Deus. Certo? Vamos ler a Santa Bíblia. Mais uma dica para vocês. Foge dessas versões mais novas da palavra de Deus. Foge delas. Estão adulterando, estão falsificando a palavra de Deus. Certo? Estão trocando palavras por palavras semelhantes, mas que mudam o entendimento do texto e do contexto. Foge, portanto, dessas versões atualizadas. A Bíblia atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Bíblia Novo Mundo, Bíblia da Mulher. Foge dessas versões mais novas. As versões confiáveis são revista e corrigida, de preferência lá de 1969. Você ainda acha essas versões ainda para comprar. Ah, irmão Gilson, eu não tenho uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, eu tenho uma Bíblia católica. Se essa Bíblia católica for anterior a 1980, a versão dela, é um excelente material para você estudar a palavra de Deus. Porque eu não sei te dizer quanto às Bíblias mais novas, mais recentes agora, como é que está a situação das Bíblias católicas mais recentes. Eu tenho uma Bíblia católica aqui em casa também. É um material muito bom para a gente. Mas você consegue comprar uma João Ferreira de Almeida aí, revista e corrigida, na faixa de uns 39, 40 reais. Não passa de 60 reais não, dependendo. Às vezes você quer uma Bíblia mais bonita, com capa de couro, e enfim. Vamos ler a Bíblia, que eu já falei demais. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vem ler, convida a sua família, seus parentes, seus vizinhos, para vir fazer parte deste projeto conosco de leitura da Santa Bíblia. Certo? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 em diante. Davi é ungido rei. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 em diante. Davi é ungido rei. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também, já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém,
que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza. Versículo 7 novamente. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aleluia! Os valentes que Davi teve, versículo 10 em diante. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. E versículo 10 novamente. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoíta, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha. E 3 dos 30 chefes desceram à penha a Davi na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte. E o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera... Versículo 17 novamente. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber a água do poço de Belém, que está junto à porta? Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai,
irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos três foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baena, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Razem, o Gizonita, versículo 34 novamente, dos filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, filhos de Sag, o Aratita, versículo 34 novamente, vamos voltar. Dos filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacá, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naari, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Gere, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Etita, Zebade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitnita,
Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Jadiael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filhos de filhos de Elnaão, o Iitma, o Moabita. Versículo 46 novamente. Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filhos de Elnaão, e Iitma, o Moabita. Eliel e Obed, e Jaaziel, e Mesobaia. Os que vieram a Davi em Siclag. Perdão, um minuto. Capítulo 12, 1 Crônicas, versículo 1 em diante. Os que vieram a Davi em Siclag. Vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Siclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, e usavam da mão direita e esquerda para atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Perdão mesmo. Versículo 2 novamente. Armados de arco, e usavam da mão direita e esquerda para atirar pedras e despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, e Gesiel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Bereca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gaderatita, Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Safatias, o Arufita, Elcana, e Isias, e Azareel, e Joezer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos gaditas, se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono,
Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Versículo 15 novamente. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Siclag, passaram para ele de Manassés Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Aleluia! Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadoque, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim,
20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para a peleja, 120.000. Todos esses homens de guerra postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre o trono de Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos, de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Que coisa maravilhosa! A arca é depositada em casa de Obed, Edom, capítulo 13, versículo 1 em diante. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor, perante Deus. Perdão, vamos versículo 10 novamente. E se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brechas em Uzá, pelo que chamou a aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém o fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus, aleluia. Eis aí a palavra do Senhor, mais uma vez, mais uma etapa da nossa tarefa perante Deus. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus maravilhoso e forte, Deus santo, justo e verdadeiro, ó Senhor da glória, nesta hora eu te agradeço, meu Deus, pela tua santa palavra, tua poderosa palavra, que foi lida, meu Deus, aqui perante os nossos seguidores, no Facebook e também no YouTube. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por cada vida, por cada coração que se dispuseram voluntariamente a ler conosco a tua santa palavra, a perseverar, ó Deus, nesta boa obra, nesta excelente obra perante o Senhor, para conhecer, para saber quem é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada vida que estão lendo, meu Pai, a tua palavra conosco, desde o vídeo número 1, lá no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, estão até aqui. Aqueles que chegaram a nós, ó Deus, à leitura da tua santa palavra, durante o transcurso da leitura, meu Deus. Eu te agradeço por cada vida que está se dispondo em seus corações em conhecerem ao Senhor. Faze, ó Deus poderoso, que a tua santa palavra encontre repouso, meu Deus, em nossas almas, em nossos corações, para que esta palavra, meu Deus, possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão. Frutos dignos, meu Deus, aleluia, frutos para a salvação e para a vida eterna de até 100 por 1. Como tu mesmo profetizaste, Senhor Jesus, na parábola do semeador. Oh, meu Senhor, salva as nossas almas, Senhor.
pela tua palavra poderosa, meu Deus. Salva as nossas almas, Senhor Jesus, pelo teu sangue poderoso que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Vem lavar as nossas almas, nossas vestiduras, Senhor. Perdoa, assim, todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, em tudo aquilo que temos feito, meu Deus, para entristecer o Senhor nosso Deus, e ao teu divino Espírito Santo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas vidas, aos nossos lares, às nossas casas, às nossas famílias. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, também aos nossos familiares, à nossa parentela, de perto, de longe, e às suas respectivas casas, Senhor. Vem, meu Deus e meu Pai, curar, arrancar pela raiz, ó Deus, toda doença, toda enfermidade, toda moléstia no nosso meio, essa enfermidade maligna, meu Deus, que está assolando a vida dessa pessoa, esse lar, essa família, essa doença, essa peste, essa moléstia. Senhor, repreende agora pelo sangue de Jesus, arranca toda a enfermidade no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, toda a enfermidade, meu Deus, aleluia, é na cabeça, nos braços, nas pernas, nos olhos, nos ouvidos, na boca, na língua. Meu Deus, repreende todo o mal. Ó, meu Deus, dai a bênção maravilhosa da cura divina, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, meu Deus, pelo sangue poderoso de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, repreende ainda, pelo sangue do Cordeiro, toda a obra do diabo, toda a obra maligna que está induzindo este homem, a sua casa, seus familiares, seus parentes, no vício da bebida alcoólica. Repreende esse espírito imundo de bebida alcoólica, esse espírito imundo que está induzindo estas vidas e os seus familiares nos vícios dos tóxicos, das drogas, nos vícios das prostituições, dos adultérios, das fornicações. Meu Deus, repreende esse espírito imundo, Senhor. Joga por terra, amarra toda a força do mal contra as nossas vidas, meu Deus. Repreende, Senhor Jesus, esse espírito imundo, esse demônio, que induz essa pessoa nos vícios dos jogos de azar, nos jogos de rede, nos jogos de internet, na tela do computador, na tela do celular e em toda sorte de distrações, ó Deus, que o mundo tem criado para fazer desviar a nossa atenção do Senhor nosso Deus, para fazer desviar a nossa atenção do caminho da salvação que é Cristo Jesus. Repreende, amarra toda a força do mal, joga por terra, meu Deus, pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, os nossos negócios, resolve os nossos problemas da melhor maneira possível, que a tua bênção maravilhosa, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos guardar. Senhor da glória, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, ó Deus. Vem lapidar as nossas vidas, meu Deus, através da tua palavra, para que as nossas vestes, ó Deus, as nossas almas estejam limpas, puras diante do Senhor, naquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Senhor Jesus amado, Senhor Deus Jeová, ó Senhor, sê conosco durante a nossa peregrinação sobre a face dessa terra.
durante a nossa caminhada, a nossa jornada que é tão curta, Senhor. Não nos desampares, não nos deixes só, não nos lances fora da tua presença e não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, meu Deus. Antes dá-nos a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, meu Deus. Guarda as nossas almas de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Guarda as nossas vidas, as nossas almas, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia. Assim nos abençoe o Senhor e nos livre de todo mal e nos conserve puros, com as vestes brancas, preparados, meu Deus, como aquelas 5 virgens prudentes da parábola das 10 virgens, que as nossas lâmpadas estejam acesas diante do Senhor, naquele grande dia, é da vitória do Senhor Jesus, naquele grande dia em que o Senhor Jesus há de vir para nos buscar. Fica conosco, Senhor. Eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua bênção sobre as nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor. Olha a bênção que o Senhor tem me dado por estar lendo aqui a Bíblia Sagrada com vocês. Meu Deus do céu! Era para o irmão Gilson já estar debaixo da terra há muito tempo, há muitos meses atrás. É o câncer mais grave que existe, que acometeu a minha cabeça. Ontem completou, dia 15 de março, completou um ano. 15 de março de 2025, completou um ano da cirurgia que nós fizemos para retirada de um tumor de 4 centímetros aqui, da base do meu cérebro. Olha que coisa tremenda. E o irmão Gilson está aqui. Nós já temos registro de pessoas que tiveram a mesma enfermidade meses depois e que morreram muito antes. Olha, teve pessoas que já partiram agora dessa mesma enfermidade. A doença surgiu 2, 3 meses, 4 meses depois de mim, depois que surgiu em mim. E já partiram dessa vida, agora no mês de janeiro. E graças a Deus, até aqui a mão do Senhor Jesus, a mão poderosa do Senhor tem me sustentado. E vocês acham que é por quê? É por causa desta palavra poderosa que nós estamos lendo diante de vocês. Aleluia! Que Deus abençoe, ouvintes. Vamos perseverar na leitura da palavra de Deus. Voltem aqui na minha linha do tempo. Vai lá no vídeo primeiro, no vídeo de número 1. E comecem a leitura pelo Novo Testamento. Você que ainda não leu o Novo Testamento. Você pode até fazer a leitura simultânea aqui comigo, mas voltem para ler o Novo Testamento, que é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre vossas casas, sobre vossos corações, sobre as vossas vidas. Deus abençoe.